Esse documento, presidente informa TSE DocX, é de uma relevância imensurável para a defesa. Por quê? Porque, com base nesse documento, Sua Excelência, o doutor Procurador-Geral da República, baseia uma grave imputação dirigida a Alexandre Ramagem. Disse Sua Excelência que esse documento foi criado em 10 de julho de 2021. E a edição final, a modificação final desse documento teria sido em 27 de julho de 2021. Logo, esse documento seria uma evidência de que Alexandre Ramagem teria orientado o presidente da República naquela malsinada live de 29 de julho de 2021, live essa apontada na denúncia como início formal das atividades da organização criminosa. Não. Não. Esse documento, mais um compilado das declarações, não estou fazendo juízo de valor sobre declarações de quem quer que seja, mas era um grande compilado das declarações até então expostas por Jair Messias Bolsonaro, especificamente sobre essa suposta vitória no primeiro turno das eleições de 2018. Ali, Alexandre Ramagem reitera que o presidente teria, sim, vencido as eleições de 2018. Ruim. Mas esse documento tem um claro contexto. Alexandre Ramagem me falando sobre essas suspeitas, essas maquinações sobre fraude em eleição de 2018, para apresentar a ideia de que abre aspas, o voto auditável é o controle da liberdade dos técnicos do TSE que detém o domínio de código-fonte e chaves criptográficas das urnas. Voto auditável. Mais importante do que afirmar que esse documento, a última modificação foi em 27 de julho de 2021, fazendo esse link com a live, é dizer que em agosto de 2021 foi a votação, uma PEC, no Congresso Nacional, que sepultou essa questão do voto auditável. Legitimamente, o Congresso Nacional disse não ao voto auditável. Mas, até então, essa questão estava sendo discutida legitimamente no âmbito do Congresso Nacional. E havia várias postagens públicas de Alexandre Ramagem em defesa do voto auditável, ou voto impresso, à época. Presidente. Pois não, ministra Carmen. Vossa Excelência, me permite, eu queria apenas fazer uma, não propriamente uma indagação, enfim. Pois não. Que o nobre advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso? Sim, Excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer.
Eu posso, então, Senhoria, esclarecer a por minha favor. própria fala para que eu não passe... Por favor, sim. porque foi muito repetido, eu estou copiando, e por isso é que Eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, eu vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. O fato é que o processo eleitoral brasileiro é amplamente auditável. Ponto. Eu conheço profissionalmente agradeço o a esclarecimento. Segurança das urnas e essa questão do voto impresso é só em relação à defesa ao que foi dito. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. E também, para retificar, em 2020 e 2021, não era o ministro Fachin o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo. Realmente. Muito obrigada. Bem, saliento que em relação ao réu Alexandre Rodrigues Ramagem, em virtude da resolução 18/2025 da Câmara dos Deputados, e conforme decisão dessa primeira turma, decisão unânime dessa primeira turma, foi determinado o prosseguimento da ação em relação às infrações penais de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático, golpe de Estado, em face da inaplicabilidade do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, em relação aos crimes praticados antes da diplomação do réu como deputado federal. E foi determinada a suspensão parcial da ação penal 2668, com a consequente suspensão da prescrição, em relação aos 2 crimes imputados ao réu Alexandre Ramagem, praticados após a diplomação como deputado: o dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e a deteriorização de patrimônio tombado. É também aqui no relatório que disponibilizei a Vossas Excelências, transcrevo a emenda. Sobre a apropriação das estruturas de Estado, merece realce novamente a atuação atípica da ABIN durante o governo Bolsonaro. O então diretor-geral da agência, Alexandre Ramagem, dispunha de sala própria no Palácio do Planalto, local onde despachava regularmente com o presidente da República. O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, também manteve todo o tempo o contato próximo com o presidente, conforme ele próprio atestou em juízo, dizendo: não houve um afastamento meu do presidente. Eu recebi o presidente diariamente na chegada dele ao palácio e o acompanhava até o gabinete. Muitas vezes eu assistia às audiências de ministros com ele. Então eu ficava bem informado, porque eu ouvia, mas era pouca gente. Saía e ia para o meu gabinete, mas eu tinha acesso assegurado ao gabinete presidencial. Eu não me afastei do presidente. A ABIN e o GSI operavam como instâncias de inteligência paralela, prontamente acionados pelo presidente da República, com acesso direto e sem intermediação. Esse núcleo atuava como central de contra-inteligência da organização, utilizando indevidamente ferramentas de pesquisa e monitoramento da ABIN para espionar, sem autorização judicial, adversários políticos. Ainda, documentos apreendidos com Ramagem e Heleno, destinados a orientar as ações de Jair Bolsonaro, revelam que estava em pauta a adoção de providências formais de descumprimento de ordens judiciais que o Executivo considerasse manifestamente ilegais. Outro braço da organização cuidou de obter de um instituto dedicado a assuntos eleitorais documento que afirmava que Bolsonaro ganhara as eleições, uma vez computadas as urnas válidas, que consideravam válidas. Afirmava-se que técnico altamente qualificado teria descoberto que apenas as urnas fabricadas em 2020 deveriam ser consideradas aptas para o funcionamento. Se fosse esse o caso, as eleições teriam sido vencidas por Jair Bolsonaro. Descobriu-se, porém, que o relatório técnico fora deturpado nos seus termos, que o seu autor não admitira em nenhum tempo que parte das urnas seria imprópria, tendo ao contrário sustentado não haver nenhuma evidência válida que corroborasse semelhante tese. Ainda assim, o relatório subsidiou provocação ao TSE
que descartou de logo a sua utilidade. O relatório e a decisão da Justiça tornaram-se instrumentos de manipulação das bases populares do governo, servindo para acendrar desconfianças e ao vitimismo do presidente não reeleito. A organização criminosa se empenhou na execução dos planos operacionais de instauração de balbúrdia social. É o que se verificou da reunião realizada em 12 de novembro de 2022, na residência funcional do general Braga Neto, com a presença de Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Mauro Cid. Ali, os denominados kids pretos, é a nomenclatura atribuída a militares com formação em forças especiais, debateram as ações clandestinas enfechadas com o nome de Copa 2022, destinadas a neutralizar o ministro Alexandre de Moraes nos moldes previstos pelo plano de sugestivo nome Punhal Verde e Amarelo. Havia também a previsão de morte por envenenamento do presidente da República eleito e a morte do seu vice. Os autos confirmam a prática de atos de início de execução desses planos, com atividades de seguimento das autoridades e compartilhamento de dados de segurança. Previa-se o uso de armamentos pesados e se admitia alta probabilidade de óbitos, além daqueles dos alvos principais. O plano Punhal Verde e Amarelo estava em linha com outros documentos relevantes, também descobertos em poder dos réus. A planilha com o nome Desenho OP Luneta minudenciava as etapas de implementação do golpe de Estado, com análise de fatores estratégicos de planejamento. Estava declinado o objetivo de, aspas, restabelecer a lei e a ordem por meio da retomada da legalidade e da segurança jurídica e da estabilidade institucional. Fecham-se aspas. Confirmando o intuito da organização criminosa de desconstituir as estruturas vigentes com base em suas próprias noções de lei e ordem. Havia previsão de não admitir governo ligado a ideologias de esquerda.